Nós vamos para a nossa segunda aula de patologia oral. Eu sou a professora Bruna Piscinin. Hoje, o assunto da nossa aula é patologia da cárie dental. Essencialmente, a cárie, ela é uma desmineralização da superfície do dente por ácidos bacterianos. Conforme os ácidos vão conseguindo atravessar o esmalte, a cárie vai ficando num estágio mais avançado e chegando na dentina, podendo chegar até a polpa e comprometer a polpa. A cárie é uma das mais comuns doenças e ainda a principal causa de perda dos dentes. A lesão pode progredir desde a região aqui, periapical, dos dentes, e ir pelos ossos maxilares até chegar a regiões comprometendo até mesmo a saúde do paciente, levando à morte. No histórico da etiologia da cárie, em 1890, Miller demonstrou que as lesões semelhantes à cárie poderiam ser produzidas incubando-se dentes em saliva, quando adicionados carboidratos. Então, ele percebeu que colocando carboidratos nos dentes poderia produzir cárie. Ele acreditava que haviam bactérias envolvidas nesse processo. Mas a natureza infecciosa da doença, ela só foi confirmada por Orland em 1954. Nos Estados Unidos, eles demonstraram que em animais sem germes, esses animais eram produzidos em laboratório, a cárie não se instalava. Mas as cáries dentárias se desenvolvem apenas na presença de diversas variáveis integrativas. Nós temos esses requisitos, então, que são essenciais para o desenvolvimento da cárie. Vamos ver cada um deles. Primeiro, as bactérias acidogênicas, a placa bacteriana, as áreas de estagnação, o substrato bacteriano fermentável, que é o açúcar, a superfície dentária suscetível e o tempo. Pessoal, nesse slide nós temos todo o assunto que nós veremos nessa aula. Vamos começar pela microbiologia da cárie. O estreptococo é essencial para o desenvolvimento. O grupo viridans varia na sua capacidade de se ligar a diferentes tipos de tecidos. Eles fermentam açúcar, principalmente a sacarose, e assim ácidos são produzidos. Esse Streptococcus, ele é um grupo heterogêneo que vai incluir outros tipos de Streptococcus, o mutans, os sobrinos, salivares, meteor e os sangues. Porque principalmente, então, o S. mutans que está envolvido na doença cárie? Porque ele reúne várias propriedades essenciais de bactérias cariogênicas, que são propriedades que foram estudadas. Vamos ver quais são elas. Elas são acidogênicas, elas são aptas a produzirem pH baixo o suficiente menor que 5, aptas a sobreviverem e continuarem a produzir ácido em níveis de pH baixos, possuem mecanismos de aderência para se aderirem firmemente às superfícies lisas dos dentes e são aptas a produzir adesivos polissacarídeos insolúveis na placa, chamados lichens. Esses polissacarídeos, eles fazem com que a placa bacteriana tenha uma adesão maior no dente e não sai nem mesmo quando a pessoa mastiga alimentos duros.
são intensamente acidogênicas, de pH baixo, armazenam um polissacarídeo de reserva. Então, quando o suprimento de substrato dela seca, essa reserva é metabolizada para que a produção do ácido continue durante ainda um período. Produz ácido lático a partir da sacarose e forma a placa bacteriana em grande quantidade. E por que a sacarose que está envolvida então na doença cárie? A redução drástica de sacarose na dieta, ela é seguida pela eliminação virtual do S. mutans e reduz ou abole a atividade cariogênica. Quer dizer que se não tiver açúcar, o S. mutans não consegue sobreviver. E quando a sacarose se torna disponível livremente, o S. mutans rapidamente consegue recolonizar essa placa. Então, a bactéria acaba sendo também dependente da sacarose. O que seria mais importante, a presença da bactéria ou da sacarose na dieta? Animais sem germes, eles não desenvolvem a cárie quando alimentados por sacarose, a qual causa cáries em animais com microbiota também normal. As linhagens do S. mutans são as principais na placa bacteriana de indivíduos com alta ingestão de sacarose. E o S. mutans são altamente cariogênicos quando introduzidos na boca de animais. Será que a cárie pega, então? Muita gente acreditou nisso e foram feitos vários estudos. Vamos ver isso. Uma observação clínica demonstrou que as bactérias da cárie não são aquelas presentes na saliva e que a cárie dentária ela desenvolve-se apenas na interface entre a superfície dentária e a placa bacteriana. Essas áreas chamam-se áreas de estagnação e são regiões principalmente primeiro, nas fissuras proximais e oclusais dos dentes. Então, nessa região onde tem a placa bacteriana, é que a cárie é desenvolvida primeiramente. Essa revisão de literatura, com o título Fatores determinantes na epidemiologia e transmissibilidade da doença cárie, foi um estudo que foi feito pensando se a cárie era transmissível. Os estudos confirmam a transmissibilidade da bactéria, que é reconhecida como o principal agente etiológico da cárie dental. A identificação da fonte de transmissão do S. mutans é essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção da cárie dental. A aquisição precoce dessa bactéria pelas crianças ocorre principalmente através da saliva materna e provavelmente também por outras fontes de infecção. Então, quando nascemos sem a bactéria S. mutans, que é a bactéria que causa cárie, e nós acabamos tendo contato com os nossos familiares e com esse contato, várias bactérias a gente acaba tendo contato e também a da cárie. Esse outro trabalho, com o título Atividade da cárie na primeira infância, fatalidade ou transmissibilidade, também veio discutindo esse mesmo assunto. A presença de Streptococcus do grupo mutans em crianças de 6 meses de idade está relacionada com fatores como hábitos de sucção de dedos contaminados, contato salivar, divisão de utensílios como bicos e colheres e por terem sua comida experimentada e ou resfriada mediante sopro anteriormente por um adulto. Bezerra, em 1990, demonstrou que hábitos alimentares inadequados durante os primeiros anos de vida são os principais responsáveis pelo aparecimento de lesões de cárie dental.
Crianças portadores da cárie de mamadeira têm maior probabilidade de desenvolverem lesões de cárie na dentição permanente, caso os pais não sejam orientados quanto à necessidade de alterações dos hábitos alimentares e à instituição de hábitos de higiene bucal na criança. O que esses estudos discutiram e querem dizer é que, apesar de nós termos que ter o contato da bactéria, esse contato da bactéria todos nós teremos. Então, na verdade, o que a gente pega são os hábitos errados desde a infância. Por isso que crianças com muitas cáries na infância acabam sendo adultos também com muita cárie. Então, o que precisa melhorar são os hábitos alimentares e hábitos saudáveis. Pessoal, na segunda parte da aula, nós vamos conversar sobre a placa bacteriana. A placa bacteriana também é chamada de biofilme. É um depósito adesivo formado sobre a superfície do dente. A sua microbiota, ela é considerada um ecossistema, de tão específica que ela é. Matriz orgânica, contendo densa concentração de bactérias. É resistente a antimicrobianos. E também as defesas imunológicas às quais uma bactéria sozinha é sensível. Essa informação quer dizer que não adianta nenhum tipo de substância, medicação antimicrobiana contra a placa bacteriana, tá? Esses líquidos não conseguem ultrapassar ela. Ela é um depósito resistente sobre o dente e resiste ao atrito dos alimentos durante a mastigação. É removida durante a escovação dentária. Então, principalmente a escovação mecânica, que a gente fala que a escova de dente é a principal para remover ela, tá? Menos importante estão os líquidos, como o enxaguante bucal, porque eles não conseguem ultrapassar a placa bacteriana. Mas nas superfícies inacessíveis ou nas focetas, nem a escova, nem os alimentos fibrosos podem remover. Então, mesmo o paciente tendo uma ótima escovação, existem outros fatores que podem fazer com que exista placa bacteriana nessas regiões e pode ter cárie. Nós vamos entender esses processos. Ela torna-se visível quando a escovação é abandonada por 12 a 24 horas. Se torna evidente com os corantes reveladores, como na foto. Ela se forma rapidamente em dietas com sacarose. Então, quando o paciente come açúcar, ela se forma mais rápido. Os componentes da placa vão se aderir ao esmalte do dente. Nos estágios de formação da placa, primeiramente, existe uma deposição sem células de uma película fina de saliva de glicoproteína no dente. Depois, essa película vai ser colonizada por uma camada sem células por bactérias. As bactérias vão chegar nessa película por cepas de S. sanguis e S. mutans em 24 horas. O crescimento da placa por polissacarídeos também bacterianos. Então, as bactérias vão começar a produzir polissacarídeos. E vai ter a proliferação de outras bactérias conforme a placa bacteriana aumenta, pois assim vai melhorando o nicho para mais bactérias. Aqui nós temos a curva de Stefan, que ela é um método realizado após o bochecho com glicose 10%, para nós entendermos a produção ácida na placa de ácido lático. A sacarose difunde rápido na placa e rapidamente segue a produção de ácido. Em 5 minutos, chega em um pH que descalcifica o dente. Então, nessa linha aqui, ó, para baixo, existe uma desmineralização, descalcificação do dente.
Para cima dessa linha, nós temos uma zona de remineralização. Então, a partir do momento que a sacarose entra, tá? Em 5 minutos está desmineralizando o dente. O mesmo, se lavado o dente, o pH demora de 15 a 20 minutos para chegar a nível de remineralizar. Então, vocês vejam como é demorado depois da introdução da sacarose para esse dente começar a se recuperar, tá? E retorna a nível de repouso, que é esse nível aqui no alto, somente após 1 hora. Os fatores que contribuem para a manutenção do pH baixo na placa é a rápida produção em altas concentrações, maior que a função tampão. A função tampão é aquela função que a saliva consegue fazer com que o ácido seja neutralizado. Pela espessura da placa, o ácido demora a ser difundido pela saliva. Então, se tiver muita placa bacteriana, a saliva não passa por ela e não consegue neutralizar esse ácido. E a produção continuada de ácido pela placa a partir do reservatório intracelular da bactéria. Além das bactérias, seus polissacarídeos, os componentes da saliva também contribuem para a formação da placa, como cálcio, fosfato, fluoretos. E como a placa tem a capacidade de concentrar cálcio e fósforo, torna-se possível o processo também de remineralização. Porque lembram que a cárie acontece na interface entre o dente e a placa bacteriana? Esse processo de desmineralização e remineralização vai estar ocorrendo um após o outro. O flúor na placa pode ser alto dependendo da água potável e da dieta. Esse flúor se torna disponível para remineralizar a placa quando o pH torna-se baixo, mudando para sua forma iônica. Pessoal, vamos agora entender como a sacarose é o substrato da placa. A placa bacteriana usa a sacarose como fonte de energia. A ingestão da sacarose provoca, então, uma aceleração da atividade da placa, de maneira que o pH cai rapidamente e pode cair o suficiente para atacar o esmalte do dente, antes da lenta recuperação desse pH. Se bebidas açucaradas forem tomadas repetidamente em um curto intervalo de tempo, o ácido na placa permanece em nível destrutivo. Efeito semelhante acontece se o carboidrato em forma pegajosa, como um caramelo, for ingerido, não só líquidos, tá? Essa forma se adere aos dentes e é lentamente dissolvida, causando o mesmo efeito da bebida. Repetidas doses de sacarose em curto tempo têm mais efeito cariogênico do que uma dose alta de uma só vez. Então, para a cárie, para a placa bacteriana produzir ácidos, é muito pior várias doses de sacarose em um curto tempo do que uma dose grande de uma vez só. Efeitos da sacarose na produção de polissacarídeos na placa. O efeito cariogênico na placa depende da capacidade de aderir aos dentes, resistir à dissolução pela saliva e também proteger os ácidos da solução tampão da saliva. Essas propriedades dependem da produção de polissacarídeos insolúveis produzidos pelas cepas do S. mutans. Por esse motivo, não existe cárie sem a sacarose. Foram feitos estudos populacionais para mostrar isso. Por exemplo, as raças de esquimós não tinham cárie.
A sua dieta era principalmente de peixes, carne de foca e baleias. Na África, apesar da dieta em carboidratos na forma de amido, somente 9% tinha cáries dos examinados. E também na época de guerra, o acesso ao açúcar diminuía, junto caíram os níveis de cárie. A cárie ela se tornou epidêmica apenas nos anos recentes, conforme a sacarose tornou-se mais disponível. A suscetibilidade dos dentes à cárie. Os dentes podem ser resistentes à cárie dependendo de fatores que afetam sua estrutura na sua formação. No passado, acreditava-se que a cárie dentária era devida a uma hipocalcificação dos dentes e também ligada à deficiência vitamínica, coisa que muitas pessoas acreditam até hoje, que os dentes têm descalcificação, por isso tem cárie mais fácil. Essa interpretação errada ignorava o fato de que as populações mais bem alimentadas apresentavam os piores números para a doença dentária. Aqui é a hipoplasia de esmalte, que é o desenvolvimento diferente desse esmalte. Ela não se mostra, esses dentes não se mostram mais suscetíveis à cárie. E não há evidências de que o grau de descalcificação do esmalte afete a sua resistência às cáries. Nos dentes recém-erupcionados, em geral, eles são mais suscetíveis às cáries porque a estrutura do esmalte ainda está hipomineralizada e ainda não está maturada, não terminou sua formação. Aqui nós temos um quadro mostrando açúcares e adoçantes e o grau deles de cariogenicidade, tá? Então, vamos ver aqui, ó, a sacarose, que é o composto. Ele é um açúcar disacarídeo e ele tem a mais alta de todos os açúcares. Ele é o açúcar mais cariogênico, tá? Vamos ver, por exemplo, a frutose, que é o açúcar das frutas. Ele é um açúcar monossacarídeo e é menos cariogênico do que a sacarose. A lactose e a galactose são menos cariogênicas do que a sacarose. Xaropes de glicose e maltodextrinas, menos cariogênicos que açúcares. Isomalte tem baixa cariogenicidade. Já o xilitol, sorbitol, manitol e lactilol são açúcares de 2 álcools e não são cariogênicos. Então, o xilitol ele é muito utilizado até mesmo em pastas de dente, para adoçar as pastas de dente infantis. E ele é um açúcar que não é cariogênico e é um açúcar que você pode estar substituindo o açúcar comum nos alimentos e aí você pode estar prevenindo as cáries, tá? Já os adoçantes não têm açúcares, por isso não são cariogênicos. Isso, pessoal! Na próxima aula, nós falaremos sobre o flúor. Um bom final de semana para vocês e até a próxima!